Bom, bom dia, pessoal do terceiro ano, meus queridos pré-vestibulandos ou pré-universitários. Bom, eu sei que não é a situação ideal, a gente deveria estar trabalhando hoje aí na escola, ou lá na escola, se você estiver dentro de casa, mas infelizmente por conta das circunstâncias a gente não pôde, não é? Mas isso não é motivo para a gente deixar de estudar. Afinal de contas, a gente é determinado, a gente tem objetivo, e você sabe que se você deixar de estudar, tem gente que não vai deixar, né? Só lembrando para você por que você não pode deixar de fazer nada, é porque enquanto você está aí vendo eu falar, o japonês está estudando. Aliás, o japonês não só está estudando, ele está estudando na fila do combustível. Enquanto ele está lá esperando para pôr gasolina no carro dele, ou para pôr etanol no carro dele, ele já está calculando a velocidade média da fila e a aceleração dela usando a equação de Torricelli. Porque ao saber quanto tempo ele vai demorar para poder abastecer, ele pode calcular quantas páginas do livro Iracema ele poderá ler na fila, porque Iracema é um livro da FUVEST. Então bora lá, terceiranistas. Vamos só lembrar como é que a gente chegou nesse ponto, tá? A gente estava falando ali do processo de independência do Brasil. A primeira etapa, a gente colocou aquelas rebeliões chamadas de nativistas, rebeliões que não têm consciência da exploração, que eram apolíticas e que representavam ali um caráter regional e reivindicações específicas. Aí a gente entrou nas características gerais daquelas rebeliões chamadas emancipacionistas. Que rebeliões são essas? São aquelas rebeliões que buscam a emancipação, buscam autonomia, buscam, portanto, a independência. Legal? E a gente viu que essas sim, elas são politizadas, elas questionam o pacto colonial, questionam o monopólio, questionam relações de poder, elas são influenciadas pelas ideias liberais, e até por conta disso aí a gente vai ter um certo tipo de rebelião ali com um caráter bastante específico, ok? Elas podem ser chamadas também de separatistas, mas a palavra separatista a gente usa melhor num outro contexto, que é no momento em que o Brasil já está independente. E de repente a gente vai ter algumas rebeliões que vão querer de fato formar outros países. O que vai acontecer com essas rebeliões é que elas também são locais, elas também representam ali um interesse e uma realidade específica daquele local. E quando elas falam de independência, elas estão falando de independência não do Brasil inteiro, mas de uma parte representada por aquele caráter local. A gente então falou da Inconfidência Mineira, vimos ali as características principais. O modelo da Inconfidência Mineira é a independência dos Estados Unidos, eles ficam inspirados pelo acontecimento lá e aí procuram fazer um movimento aqui que não vai para frente por conta de uma traição do Joaquim Silvério dos Reis, que foi lá e dedou todos os inconfidentes. Tem a figura do Tiradentes, que é uma figura bastante envolta em mistérios, era um líder sim, mas não talvez um dos principais líderes. Lembra que a liderança da Inconfidência Mineira é da elite letrada. Sendo assim, a gente está falando de um grupo que tem interesses na manutenção, por exemplo, de alguns privilégios, entre eles a escravidão. E até por conta disso, a Inconfidência Mineira não questiona a escravidão. Bem diferente dessa segunda que a gente vai trabalhar aqui agora, a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, você pega a data da Inconfidência Mineira, inverte os dois últimos números e você vai lembrar a data dela. Confidência Mineira, portanto, 1789. Conjuração Baiana, 1798. Aqui a gente já pode falar de uma influência diferente. Embora a independência dos Estados Unidos também tenha ali uma certa, cause uma certa inspiração aos baianos, o grande modelo da Inconfidência Mineira, na verdade, é a Revolução Francesa. Se você pegar a data aqui, você vai reparar que a Revolução Francesa está em pleno curso. Na verdade, já começando ali a caminhar para o seu fim, mas a gente ainda está ali num período importante, ok? Que essa influência da Revolução Francesa é bastante grande, bastante forte, por conta dessa importância e das transformações que essa revolução causa na França. Não só na França, mas também no mundo. Bom, vamos à Conjuração Baiana. Essa conjuração, o nome novamente conta para você algumas coisas. Esse nome também remete à ideia de conspiração de um movimento traidor. Alguém me chamando no Hangout. Então vamos lá. A Conjuração Baiana a gente vai ver que ela tem, a partir desses princípios diferentes, ela começa com alguns boletins que eles são chamados de boletins sediciosos. O que é isso? Panfletagem. Quer dizer que rolou ali, por volta de agosto de 1798, um monte de gente panfletando, cada um escrevendo do jeito que queria, do jeito que pudesse,
mas que as autoridades não sabiam de onde vinham esses panfletos. Então você tinha desde aqueles panfletos maiores, aqueles mais elaborados, porque vinham de uma elite, inclusive ligada à maçonaria, e outros que tinham lá uma escrita um pouco mais simplória, que representava aqueles grupos mais baixos. A Conjuração Baiana teve como líderes principais não mais a elite letrada. Houve a participação dessa elite também, de novo, por conta da maçonaria. Mas o grosso da liderança, de fato, foi uma galera que vinha de baixo. Por isso, até mesmo, que a gente tem outros dois nomes para a Conjuração Baiana, que se aparecer, não seja pego de surpresa. A gente pode chamar a Conjuração Baiana também de Conjura dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios. Por que isso? Bom, primeiro, Conjuração dos Alfaiates tem a ver com o fato de que artesãos participaram desse movimento e boa parte dos mulatos e dos negros fogos que acabavam conseguindo ali a sua liberdade acabavam também exercendo esse tipo de profissão, artesanato e alfaiataria. E Revolta dos Búzios, porque tem a ver com o ornamento que eles utilizavam. Você vai ver que, ó, entre esses principais líderes, que depois eu vou mostrar a imagem para vocês, a gente vai ter algumas indumentárias que são parecidas, por exemplo, ou que são utilizadas para eles se identificarem. Então, parecidas, por exemplo, roupas que nem o pessoal lá na França utilizava. Mas outros usavam barba, uma barba assim, um pouco menor que a minha aqui, um brinquinho na orelha e uma pulseira de búzios. Búzios são essas coisinhas aqui, ó, essas contas. E esses búzios, eles representavam também um aspecto religioso, de religiões afro. Então era uma maneira deles se identificarem, deles criarem uma identificação, de fato, entre eles, uma maneira deles se reconhecerem. Legal? Então tem esses dois outros nomes. Aqui, eu não sei se você está conseguindo ver o que está escrito, mas está escrito alguma coisa que você vai ver a força da influência da Revolução Francesa num desses boletins sediciosos. Por exemplo, está escrito aqui: Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz de nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Se você reparar, isso aqui é o lema da Revolução Francesa. Vamos lembrar, a gente tem aquela bandeira tricolor, que muitos afirmam que representam esses ideais da Revolução Francesa, que são três, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui a gente vai ter essa situação, ó. Tempo feliz de nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, a fraternidade, o tempo em que seremos todos iguais, a igualdade. Né? Para o nosso querido amigo Caio, a gente tem aqui liberté, fraternité, égalité. Eu, Caio. Bom, enfim, temos aqui o lema da Revolução. Para você entender a Conjuração Baiana, tem que lembrar o contexto da Bahia no final do século XVIII. A Bahia, diferente da região da mineração, que é uma região, comparativamente a outras regiões do Brasil, uma região mais próspera, a Bahia não. A Bahia já é uma região bastante miserável naquele momento, muita gente pobre, muita gente que lutava basicamente pela própria sobrevivência, né? E aí as questões políticas acabavam ficando secundárias em muitos momentos. Então a gente está falando de um grupo realmente que passa dificuldades e que busca, por meio político, uma superação dessa dificuldade. Okay? Então, é uma região bastante pobre, declínio do açúcar no final do século passado, do século anterior, contribui bastante para essa situação, e os preços dos alimentos acabam fazendo com que essas pessoas, muitas vezes, passem fome. Okay? Esse é um contexto diferente do contexto da mineração, lá naquela região ali da Inconfidência Mineira. Okay? Bom, o modelo da Conjuração Baiana seria a Revolução Francesa. O projeto, você vai ver que tem algumas coisas que são parecidas com a outra rebelião, com a Inconfidência Mineira, mas tem um aspecto ali que a diferencia significativamente. Bom, vamos lá. O que é igual? A independência, obviamente. Após a independência, a proposta deles é de uma república, e no caso da Conjuração Baiana, uma república democrática. E aqui a gente está falando do aspecto diferente, do aspecto que diferencia. Até por conta da camada social que liderou esse movimento, a gente vai ter, por exemplo, essa questão da busca pelo fim do preconceito racial. Ao mesmo tempo que temos aqui uma coisa que é altamente revolucionária para a época. É uma coisa que é meio diferente. O pessoal lá na Inconfidência Mineira, quando falava desse coisa, até arrepiava. Ao fim da escravidão, não, pelo amor de Deus, não fala isso de novo, a gente joga pedra em você. Agora aqui não. Aqui a gente está falando inclusive da participação de escravos no movimento. Um movimento também que não chegou às vias de fato. Um movimento que acabou também sendo desbaratado antes, porque numa das reuniões dos Inconfidentes lá, eles acabaram sendo presos
Os principais líderes acabaram sendo presos e aí depois executados, ok? Então assim, ó, grupos sociais envolvidos, a gente está falando lá, pequenos comerciantes, soldados, mas baixo escalão, e os artesãos, né? Principalmente os alfaiates, que é o que dá o nome ao movimento, negros livres, mulatos e escravos, ok? E aí a Ordem Cavaleiros da Luz. Isso aqui, ó, era um grupo responsável por divulgar as ideias liberais. Lembra que a maçonaria, no século XVIII, está muito ligada a essa questão do iluminismo e às ideias que o iluminismo prega, né? Do racionalismo, da liberdade, do progresso, enfim. Então você vai reparar que muitos desses movimentos, como a independência dos Estados Unidos, como as independências da América Espanhola, como o processo de independência do Brasil, bem como os primeiros governantes pós-independência aqui na América, eles estavam ligados à maçonaria, ok? O movimento, então, ele foi bastante diferente da Confidência Mineira em relação ao fim, porque os principais líderes eles foram presos inicialmente e depois mortos. Esses 4 líderes aqui, você pode ver o visual deles, só o Manuel Faustino que não tem barba, os outros têm, né? A utilização do brinco que não aparece aqui, mas você vê lá os nomes, né? Então, Lucas Dantas, Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga e o João de Deus. Aqui está escrito herói de Búzios. Búzios, de novo, ligado a outro nome da conjuração baiana, que seria a Revolta dos Búzios. Eles foram presos inicialmente, foram enforcados, depois tiveram os corpos esquartejados e espalhados pela cidade de Salvador. Uma curiosidade sobre isso aí é que, se eu não me engano, não lembro agora se foi o Lucas Dantas ou o João de Deus, um desses dois, que eu acho que foi o Lucas Dantas mesmo, como era redator de um desses boletins sediciosos, ele teve a mão arrancada e ela foi pregada lá no Pelourinho, lá na forca, para poder mostrar o que acontece com quem enfrenta a corte portuguesa. Lembra, a gente está falando de um negócio chamado punição exemplar. Qualquer um que tenta lesar a coroa é punido pelo crime de lesa à coroa e, portanto, é passível de punição exemplar. É aquele que você pune de uma maneira tão feia que os outros que eventualmente queiram fazer a mesma coisa que você ficam meio desmotivados. Falam assim, ai, eu não quero minha cabeça exposta ali, eu não quero minha perna ali, eu não quero nada exposto, então vou ficar quieto. Ok? É verdade, você vai ter isso na América como um todo. E aqueles corajosos que resolveram continuar o processo acabaram conseguindo. No caso do Brasil, o processo é um pouco diferente, por causa da nossa terceira etapa do processo de independência, que é o período joanino, que é esse que a gente vai começar agora. Bom, então lá. Terceira etapa do nosso processo de independência, que a gente chama de período joanino. Esse período joanino tem esse nome por conta da vinda da corte portuguesa para cá, trazendo Dom João, que viria a ser aqui no Brasil coroado Dom João VI, né? Se tornaria imperador de Portugal e de todo o Império Português, sagrado aqui no Brasil dessa maneira. Ele vai ficar um tempo aqui e esse período que ele fica aqui gera bastante transformação na colônia. Essas transformações elas vão ser a cereja do bolo na nossa independência. Nenhuma outra independência foi como a nossa, porque nenhuma outra independência teve seu período joanino. Nenhum outro rei saiu de sua metrópole para morar um tempo na sua colônia, muito menos promovendo transformações nessa colônia. Então, o período joanino ele é o que permite, por exemplo, aquilo que se costuma falar da independência do Brasil. O quê? Que a independência do Brasil foi fruto de um acordo entre a elite brasileira interessada na independência e Dom Pedro, que viria a ser o imperador do Brasil independente. Essa aliança só pôde acontecer, ela só foi possível, porque existia uma corte aqui, próxima da elite brasileira, que tinha esse interesse. Nenhum outro país teve isso. Então a independência do Brasil ela é a mais especial de todas, se você considerar esse fator. Ok, então vamos analisar os fatores aí do período joanino, por que a corte veio para cá e o que ela faz quando chega aqui. Bom, para você entender os motivos do Dom João vir para cá, dele fugir aqui para o Brasil, se é que foi fugir mesmo, você tem que lembrar que na Europa, no começo do século XIX, tem uma coisa que está muito na moda. E a moda que está no começo do século XIX, todo país europeu passa por isso, é ser invadido por Napoleão, é apanhar e tomar surras do Napoleão. O que acontece? À medida que Napoleão vai conquistando um grande território aqui na Europa, ou colocando parentes dele governando na Europa, ou conquistando diretamente territórios, ou fazendo com que eles ficassem sob sua influência, Napoleão aumentava seus domínios, mas não conseguia chegar, por exemplo, naquilo que era o seu sonho de infância, chegar na Inglaterra. Uma vez que ele tenta, ele tem uma batalha bastante famosa na história, chamada Batalha de Trafalgar, em que, mais uma vez, o almirante Nelson dá uma surra na frota francesa.
Então Napoleão não consegue chegar à Grã-Bretanha. E ele fala assim: poxa, se diretamente eu não consigo conquistar a Inglaterra, eu vou tentar pela via indireta. E a via indireta seria a via econômica. Considerando que a Inglaterra, nesse momento, passa pela Revolução Industrial, a Inglaterra necessita bastante dos mercados consumidores europeus. O que raciocinou Napoleão? Se eu cortar o comércio dos ingleses com o continente, eles não vão conseguir vender os produtos, logo não vão ter dinheiro, logo não conseguirão manter aquela marinha poderosa que é tão característica da Inglaterra. Então, bora proibir os países de fazer comércio com a Inglaterra. Sim, Napoleão faz um decreto, chamado Decreto de Berlim, que ficou conhecido como bloqueio continental. Quer dizer que ele proíbe os países europeus de fazer comércio com a Inglaterra. Ele podia fazer isso? Bom, segundo a moral, não. Mas ele era o Napoleão e ele não liga muito para essa questão moral. Ele pode porque ele é poderoso e acabou. Ele proíbe isso. O que o Napoleão não contava é que os países europeus precisavam mais da Inglaterra do que a Inglaterra dos países europeus. Essa saída para o mar da Inglaterra favorece bastante em fazer comércio com outras regiões. E existiam alguns países ali que não poderiam se dar ao luxo de obedecer o bloqueio continental do Napoleão. Então, o que vai acontecer? Vamos tentar entender na sequência aqui. O Napoleão está lá, proíbe todos os países de poder fazer comércio, né? Então, já era o comércio da galera com a Inglaterra. Mas um país, por exemplo, aqui, não tão grande, já nesse momento um país até meio decadente, não tinha condições de obedecer ao Napoleão e ficou numa situação dividida. Ora, se eu obedeço ao Napoleão, eu perco meu principal parceiro comercial, aquele que praticamente sustenta o meu país, a Inglaterra. Só que por outro lado, né, se eu desobedeço o Napoleão, isso pode ser altamente perigoso para mim, se ele resolver me invadir. Ou seja, há um dilema para esse país, e eu estou falando de Portugal. Okay? Quando Napoleão proíbe, Portugal fica tentando fazer comércio meio que às escondidas. Houve sim uma pressão inglesa para que Portugal fizesse isso. E a pressão foi basicamente a seguinte: Portugal, na figura do regente naquele momento, Dom João, porque a rainha não podia governar, a mãe dele, Dona Maria I, era considerada a louca, né, e o pai dele já tinha morrido. Então, na figura de Dom João, ele só tem que fazer uma escolha. A escolha é: quem que eu quero que me invada? A França ou a Inglaterra? Essa escolha não é muito fácil para você fazer. Naquele momento, era mais viável você continuar fazendo comércio com os ingleses, porque, afinal de contas, além da Inglaterra ajudar bastante a economia portuguesa, a gente ainda tem o fato de que os ingleses ofereceram a Dom João uma ajuda em caso de invasão napoleônica. É óbvio que enquanto Napoleão não descobre isso aqui, ele está de costas para Portugal e Portugal vai fazendo pelas costas do Napoleão, tudo certo. O problema vai ser quando o Napoleão descobrir. Né? Quando ele descobre, repara que a cara dele não é das mais amistosas. E nem mesmo o recado deles, né? Furou o bloqueio, então bora, eu vou te invadir. Agora Portugal está numa situação de enrascada de fato. Quando Napoleão resolve invadir Portugal, o rei de Portugal, ou o regente de Portugal naquele momento, valente que era, pega suas coisas e da sua família e zarpa dali, fugindo para o Brasil. Sabendo que francês e água não combina muito, você sabe que francês dissolve na água, Napoleão não vai atrás da corte portuguesa pelo Oceano Atlântico. Agora vamos analisar essa situação com mais honestidade. Vamos pensar o seguinte, ó, quer ver? Você tem aqui o Napoleão. Napoleão dá lá o bloqueio continental. O Dom João foge para o Brasil. Essa fuga, ela foi bastante esperta, né? A ponto de Napoleão chegar a declarar sobre Dom João VI, foi o único que me enganou. Okay? Aliás, historinhas curiosas sobre esse momento da relação entre Dom João e Napoleão, de quando Napoleão chega, de quando Dom João chega aqui no Brasil e como é que vai se estabelecer a relação dessa corte que vem para cá com a nobreza brasileira, né, com a elite brasileira, não exatamente uma nobreza, mas aqueles que vão se tornar nobres, os títulos que Dom João vai concedendo para esse grupo da elite, as fofocas da corte, né, historinhas mais digamos assim, mais apimentadas da família do Dom João, você pode ver nesse livro aqui, o 1808, do Laurentino Gomes. Eu sempre indico esse livro quando eu falo do período joanino. É divertidíssimo, é uma maneira de você ir um pouquinho além da aula, é muito gostoso de ler, a escrita é fácil e, infelizmente, para mim, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda desse livro para o Laurentino Gomes. Ele deveria já começar a olhar a meu favor. Quem sabe, se esse vídeo chegar nele, o cara não me dá uma força. Okay? Bom, voltando.
O Dom João foge para o Brasil. Essa fuga é uma fuga, mas não é, a ponto do Napoleão falar isso dele, né? E o Napoleão não é que necessariamente ele vai atrás, isso também é uma licença poética. O que vai acontecer é que Napoleão vai mandar tropas para cá. Tropas que passarão pela Espanha, irão depor o rei espanhol, Fernando VII, que será preso. O Napoleão vai colocar no lugar do Fernando VII, na Espanha, o seu irmão José Bonaparte, mas quando ele chega em Portugal, a corte não está mais aqui. A corte tinha ido, e aí eu estou falando a corte, não apenas a família real, não Dom João, seus parentes próximos. Eu estou falando da nobreza portuguesa inteira, que se deslocou para o Brasil. Então, quando as tropas napoleônicas chegam aqui, segundo relatos, inclusive que você pode ver aqui no livro, as forças do general Junot, ali no alto, próximo a Lisboa, conseguiam ainda ver no horizonte os navios que estavam se deslocando para o Brasil. Mas quando ele chega em Portugal mesmo, né, em Lisboa, não tem a corte para poder recebê-los, para poder lutar, para poder reagir ou para poder se entregar. Isso, na verdade, foi uma estratégia muito interessante. Manteve de posse de Dom João e da família dele o Império Português, que continuava sendo reconhecido como rei ou como monarca português naquele momento, o que não aconteceu com Fernando VII. Bom, para o Napoleão, a coisa vai piorar bem mais quando outro país bem maior que Portugal furar o bloqueio. Eu estou falando de um país tanto economicamente mais poderoso naquele momento, com um exército mais poderoso, com uma relevância maior dentro da Europa e também com um território bem maior do que Portugal, né? Se você pegar só essa parte aqui europeia da Rússia, você fagocita Portugal, ok? Enfim, o que vai acontecer? Quando a Rússia invadir Portugal, furar o bloqueio continental, aí vai caber a Napoleão a invasão à Rússia. Só que isso aí a gente fala depois com mais detalhes. O que a gente pode antecipar é que o Napoleão fica muito bravo com a Rússia, reúne cerca de 600 mil homens, marcha por toda a Europa e fala: vou pegar os caras e chegar aqui em Moscou. A hora que os russos sabem disso, a situação fica tensa para eles, né? Então, vou pegar você. Acontece que quando Napoleão chega lá na Rússia, a Rússia está cheia de uma coisa que a Rússia tem bastante, cheia de frio. E como Napoleão não obedeceu a mãe dele e não ouviu o conselho que ela deu, que era levar blusa, Napoleão acabou tomando uma surra do inverno, dos russos e de todo mundo que estava lá. Então, o chamado General Inverno colocou as tropas napoleônicas para correr. Napoleão volta para a Europa com cerca de 10% das tropas que foram para lá, e aí ele se enfraquece bastante. Okay? Só que isso aí é uma história mais ligada à história geral que a gente conta em detalhes depois. Voltando para o aspecto aqui de Portugal, o que tem a ver Napoleão com a nossa história é que aí o Dom João vem para cá. No final das contas, depois da invasão, aliás, no momento em que Napoleão declara a invasão a Portugal, cabe a Dom João VI, que não é Dom João VI ainda, desculpa, ainda é Dom João Regente, tomar a decisão de aceitar a transferência dos ingleses. Atenção para isso. Quando a gente fala assim, a família real portuguesa fugiu para o Brasil, isso é, no mínimo, um pouco inadequado. Por que é inadequado? Porque, na real, Dom João não tinha grandes opções. Além do fato de que já era um projeto da corte portuguesa, bem antes de Dom João, essa mudança, esse deslocamento para o Brasil. Mas naquele momento foi o que apareceu para acontecer, para poder efetivar essa ideia que há muito tempo estava sendo pensada. Então, Dom João vem para cá, transferido pelos ingleses, baseado num acordo. A Inglaterra chega para o Dom João e fala assim: olha, eu transfiro você, eu armo uma defesa, eu te coloco numa escolta gigantesca, não vai correr perigo e a gente mantém aí a relação com Portugal amistosa como sempre foi. É claro que isso não é de graça. Então, quando a gente fala assim, a família real portuguesa fugiu para cá, na verdade foi a corte portuguesa, e eu estou falando algo em torno de 10 mil pessoas vindo para cá, e os números variam, né? Tem lugar que fala 5 mil, tem gente que fala 15 mil, mas a verdade é que ao longo do processo foram milhares de pessoas que vieram para cá, não foi só uma família. E eles vieram transferidos pelos ingleses por meio de um acordo que rendeu a Dom João, na verdade, a manutenção do seu status e do poder que ele tinha como monarca de Portugal. Okay? Então, vale a gente pensar não em fuga, mas numa transferência. Inglês não dá ponto sem nó. A Inglaterra é o grande banco do mundo. É óbvio que a Inglaterra vai cobrar um precinho justo para poder fazer isso. Ou seja, por favor, chega para o Dom João e fala assim, quando você chegar lá, faz aquele favorzinho para nós. É só você pensar, é fácil pensar nisso. Que tipo de favor a Inglaterra iria querer do Dom João?
Gente, num contexto de revolução industrial, em que a Inglaterra precisa muito de mercado consumidor, num contexto de bloqueio continental, em que esse mercado consumidor foi limitado para a Inglaterra, tudo que a Inglaterra quer aqui no Brasil é que esse mercado consumidor brasileiro, que é grande, que vem desde a época da mineração, uma população bastante significativa, se abra para esse país. Então é isso que a Inglaterra quer do Dom João. João, chega no Brasil, abre os portos para mim. Dom João, obviamente, vai cumprir a sua palavra com a Inglaterra, não exatamente porque ele queria muito, se empenhava demais em relação à honra ou à palavra dele, mas sim porque ele sabia que não podia bater de frente com a Inglaterra, principalmente depois de tudo que os ingleses fizeram. Então, quando a gente pensa nas transformações da colônia, nas coisas que ocorreram aqui no Brasil, que transformaram o Brasil numa coisa diferente do que era antes da vinda do Dom João, a primeira grande transformação é essa aqui. Quando chega em 1808, a primeira medida importante de Dom João é a abertura dos portos às nações amigas. Atenção, nações amigas, leia-se a Inglaterra. Abertura dos portos significa fim do pacto colonial. Okay? Se eu abro os portos às nações amigas, significa que a minha colônia não vai fazer comércio mais apenas comigo, não mais apenas com a metrópole, mas sim com quem ela quiser, okay? Com a Inglaterra. Ou seja, Portugal nesse momento perde o monopólio que ele tem como metrópole sobre sua colônia, e aí o comércio com a Inglaterra fica liberado. Okay? Basicamente, a gente está quase independente. Economicamente, a gente já está em vias de se tornar independente. Para agradar um pouquinho mais a Inglaterra, a gente vai ter os tratados de 1810, que são chamados de Tratados de Aliança e Amizade e Navegação e Comércio. O que você tem que saber desses tratados? Nesse momento, Portugal estabelece medidas ou tarifas privilegiadas para a Inglaterra. Okay? Essas tarifas privilegiadas favorecem a entrada de produtos ingleses aqui de uma maneira muito surpreendente. Como assim? Se você analisar o número dos impostos, percentual que cada produto paga para entrar aqui na colônia, vindo da origem, né? Então a gente usa como referência o país de onde vem o produto, você vai reparar que a Inglaterra paga menos imposto sobre seus produtos aqui no Brasil do que a nossa própria metrópole, que seria Portugal. Apesar de parecer pouco, vamos pensar em produtos que são de valor muito alto, por exemplo, navios, ou um volume muito grande de produtos que entram aqui. O percentual faz sim muita diferença. Levando em consideração também que a gente está falando de produtos ingleses que são muito melhores do que os produtos manufaturados portugueses. Ou seja, quem tomou nessa? A burguesia portuguesa, que perde o monopólio e ainda tem que arcar com o ônus de concorrer com a Inglaterra, em termos econômicos. Difícil você gostar dessa ideia. E aí você pode pensar, bom, e as consequências para o Brasil? Aqui vai ser ótimo para nós. A curto prazo, sim. A curto prazo, a gente está falando de um país que vai começar a comprar coisa como nunca comprou antes. E com um preço muito mais barato. Então a gente consegue com produtos ingleses sem ter que passar pela intermediação de Portugal. Esses produtos entram muito mais baratos aqui para nós. Por outro lado, vamos pensar no longo prazo. Primeira coisa, se a gente compra demais e não consegue vender na mesma proporção, a nossa balança comercial fica negativa. Ficando negativa, a gente tem uma tendência a não conseguir arcar com esses prejuízos. A longo prazo, a gente se torna mais endividado com a Inglaterra. Então abre-se aqui o mercado para os ingleses, ao mesmo tempo que também se abre para os bancos ingleses para poder fazer empréstimo aqui. E a gente vai ficar cada vez mais endividado. Outro aspecto tem a ver com isso aqui, gente. Ó, em 1808, no dia 1º de abril, uma data emblemática, o Dom João vai estabelecer liberdade de manufaturas. Essa liberdade de manufaturas ela é uma diferença interessante, porque a mãe dele, em 1785, estabeleceu o Alvará de 1785, que proibia que a colônia produzisse qualquer gênero manufaturado. Ela afirmava que o Brasil era um país agrícola e como país agrícola, naturalmente agrícola, né, dado por Deus esse benefício, a gente teria que simplesmente produzir gêneros agrícolas e que manufaturas ficassem por conta da metrópole. Então proíbe-se manufaturas no Brasil em 1785. Dom João vai chegar aqui no dia 1º de abril de 1808 e falar assim, não, gente, está liberado, pode ter manufatura. Mas repare, primeiro, quando você abre os portos e depois, quando você coloca tarifas privilegiadas para os ingleses, como que a indústria que se forma aqui vai concorrer com eles? É impossível, não tem como concorrer. O produto inglês vai vir mais barato, vai vir mais interessante, com
com qualidade já garantida, enquanto aquela incipiente indústria brasileira, quando tenta se firmar, não consegue. Então é uma coisa aqui que é praticamente uma mentira mesmo. A gente não vai conseguir concorrer com os ingleses no longo prazo. Então, dois efeitos aí: dívida a longo prazo e uma espécie de bloqueio ao desenvolvimento da indústria nativa. Outras novidades. Outras novidades barra transformações da vinda do Dom João para cá. Bom, gente, ó, tem algumas. Se a gente for considerar quais são as mais importantes, aquelas que vale destacar mesmo, para a gente colocar um asterístico com mortandela, são as anteriores. A gente pode pensar que a vinda da corte para cá, a abertura dos portos e os tratados de 1810 são aquelas primeiras transformações e elas são aquelas que vão ter maior impacto. Só que essas transformações também, embora não tão importantes quanto as outras, elas também são significativas. Quer ver? Vamos analisar. Primeiro, imprensa régia. É a primeira vez que a gente tem uma figura de imprensa aqui. Os primeiros jornais que se estabelecem na colônia são mais sobre fofoca da corte. Não são jornais super sérios. O primeiro jornal mais sério que a gente teve foi um jornal que era editado na Europa, né, que falava sobre o governo de Dom João, tinha aspecto mais crítico, tinha alguma coisa que mencionava mais uma questão política de fato. Mas ele era editado lá fora, né, e enviado para cá, para o Brasil. Essas notícias chegavam aqui um pouco requentadas, vamos pensar assim. Agora, é a primeira vez que a gente tem a figura da imprensa. Uma ideia de quem está tendo um caso com quem, o que está fazendo o quê, qual roupa fulana estava usando na balada tal. Mas já é alguma coisa, é um início. Outra coisa, universidades. Se você comparar com a América Espanhola, você vai reparar que no caso do Brasil, a gente teve isso meio tardiamente. Por quê? Já havia na América Espanhola duas universidades importantes desde o século XVI. A Universidade de Lima, no Peru, e a Universidade de São Marcos, no México. Agora, é só no começo do século XIX que nós aqui no Brasil teremos também o ensino superior. As primeiras universidades, na verdade, são faculdades, né? São escolas médicas, escolas de ensino superior, vem com Dom João, no Rio de Janeiro e na Bahia. Okay? Outra coisa, quando Dom João vem para cá, com a galera toda, ele faz questão de trazer a Biblioteca Real para cá. Essa Biblioteca Real, posteriormente, ela se tornará a Biblioteca Nacional, que ainda hoje está lá no Rio de Janeiro. Então a gente cria um acervo de livros para cá. Quando Dom João volta para Portugal, ele não leva esses livros. Criou também o Real Horto. O Real Horto é o que hoje é o Jardim Botânico. Dom João tinha muito apreço pelo Real Horto. Ele gostava muito de andar lá à tarde. Algumas historinhas curiosas sobre essas caminhadas do Dom João no Real Horto, você pode ver também no livro do Laurentino Gomes, por exemplo, né? Só para apimentar um pouquinho. Dom João tinha uma questão estomacal interessante, né? Enquanto ele estava fazendo as caminhadas dele à tarde no Real Horto, ele parava para poder obrar. E aí o pessoal fazia uma voltinha em torno dele. Ele tinha um limpador do ânus real que fazia limpeza para ele. E ele continuava a caminhada no Real Horto. Era uma coisa que ele gostava bastante. Okay? Hoje é o Jardim Botânico. Outra coisa, após a derrota de Napoleão, e onde se desfaz a inimizade entre franceses e portugueses, Dom João tem a preocupação de trazer para cá uma missão artística, deixar o Brasil um país mais culto, até para poder agradar aquela nobreza portuguesa que veio para cá, para poder dar algum tipo de coisa para eles fazerem. Então ele traz uma missão artística francesa para cá, então grupos de teatro, músicos e principalmente pintores. É dessa época, por exemplo, que a gente vai ter pintores do calibre de Debré, Rugendas. Boa parte das imagens que a gente tem sobre o período joanino, que aparecem em livros, aparecem em apostilas, em geral, são desses dois artistas, que estavam preocupados em retratar a realidade brasileira. Então, Debré e Rugendas. Outra curiosidade, Dom João vai criar o Banco do Brasil. É uma maneira de organizar as finanças aqui no país. A criação do Banco do Brasil, ela tem uma curiosidade, porque ao mesmo tempo que Dom João cria o Banco do Brasil, ele é o primeiro também a falir. Quando o Dom João vai embora, ele pega todo o dinheiro do Banco do Brasil e leva com ele para Portugal. Em 1815, uma outra mudança também significativa. 1815 é a data da derrota de Napoleão. Isso também é importante. Lembra, você não precisa decorar a data, mas é legal que você aperte a data para ela te contar segredos. Preste atenção na data, não ignore. Não precisa decorar, mas não ignore. 1815, com a derrota de Napoleão, estabelece-se o Congresso de Viena. E pelo princípio da legitimidade e da restauração, o Congresso de Viena exige que Dom João volte para Portugal
para reconhecê-lo como monarca de Portugal. Só que Dom João gostava aqui do Brasil e ele sabia que, por conta da movimentação que estava acontecendo, era bem possível que, se ele fosse embora, que a Inglaterra tomasse conta do Brasil ou que o Brasil ficasse independente. Então ele pensa, vou maquinar aqui uma maneira de ficar. Qual era o argumento do Congresso de Viena? Não podemos reconhecer um rei se ele governa de sua colônia. Dom João pensou, ora, se é esse o problema, vamos mudar o status do Brasil. Ele estabelece um decreto em que o Brasil é elevado de categoria. Ele deixa de ser colônia e se torna Reino Unido a Portugal e Algarves. Essa mudança de status faz com que o Brasil agora seja uma espécie de sede realmente do Império Português. Quer dizer que agora, antes a gente colônia, que obedecia às ordens de Portugal, a gente começa agora a dar ordens para os portugueses. O pessoal lá em Portugal vai ficar com a autoestima baixíssima, principalmente a burguesia. Em termos de política externa do Dom João, gente, por incrível que pareça, Dom João, com aquela carinha fofinha, meio gordinho, meio bonachão, vai praticar uma política imperialista. Então ele vai conquistar 2 territórios aqui. Esses territórios são a Guiana Francesa, como uma espécie de troco por Napoleão ter invadido Portugal. Então ele chega aqui, é como se ele mandasse o seguinte recado para o Napoleão. Viu, Naps? É o seguinte, você foi lá invadir Portugal, agora eu quero ver você vir me buscar agora que eu estou pegando aqui um território que é seu. Tem um Atlântico separando a gente, fica mais fácil, né, falar isso para o Napoleão do outro lado do oceano. Só que, por conta desse argumento, é óbvio que depois que o Napoleão é derrotado, Dom João acaba tendo que devolver a Guiana Francesa para a França. E a província Cisplatina, que na verdade posteriormente será o Uruguai, ele conquista aquele território para ter maior controle sobre o mercado platino, ter acesso ao Rio da Prata, que era um rio bastante importante no escoamento da produção aqui da América do Sul, e ele conquista esse território. A curiosidade é que o Uruguai, quando fica independente, no processo de independência da América Espanhola, ele não fica independente da Espanha, ele fica independente do Brasil. Sim, do Brasil. A gente é tão imperialista que quando o cara fica independente, ele fica da gente. Bom, vamos lá. Há algumas nuances dessa historinha, mas elas vão ser contadas na aula sobre o primeiro reinado, no governo do Dom Pedro, que é esse que está aqui ao fundo. Ok? O que você precisa saber? Que houve essa conquista. E a influência inglesa, que é uma constante graças à abertura dos portos e também aos tratados de 1810. A gente vive devendo favor para os ingleses, e não só favor, deve dinheiro também. Bom, aqui ó. A última rebelião emancipacionista da história do Brasil, seguindo naquela onda das anteriores, é a Revolução Pernambucana. Pernambuco, uma região bastante instável, vira e mexe, tem algum tipo de movimento lá. Não vai ser o último, não foi o primeiro. A gente ainda vai ver outros. Bom, lá em Pernambuco, a gente vai ter uma situação diferente das outras. O que tem de parecido? Aquela mesma característica que a gente já mencionou. É uma rebelião que vai buscar a independência, é uma rebelião que vai buscar se tornar uma república, tem influência das ideias liberais. Mas em Pernambuco a gente tem uma rebelião que, além de refletir um contexto específico, assim como a mineira e a baiana, a gente também vai ter uma rebelião que vai chegar às vias de fato. Agora a gente está falando de uma rebelião que acontece. Ela não só acontece, como ela chega a tomar o poder lá em Pernambuco. Diferente das outras duas que ficaram no âmbito da conspiração. O que acontece lá? Quais são os fatores? Primeiro, crise econômica. Gente, você vai ver que no bojo de todas as revoluções do mundo tem uma questão econômica envolvida. Você nunca vai ver um país que está super feliz fazer algum tipo de revolução. Se um dia você ouvir, por exemplo, no jornal, o cara da Globo chegando para você e falar assim, olha, tomaram o poder lá na Suíça, meu, foge do planeta, porque é apocalipse zumbi. Ok? Crise econômica, então, está no bojo dessas revoluções. No caso do Nordeste, a gente está falando de uma situação mais difícil ainda, porque boa parte da economia nordestina vem da agricultura, e se você tem uma seca que é prolongada, você vai ter efeitos na questão da produção e no comércio dessa produção. Em Pernambuco a situação já estava difícil em si, mas o que torna a situação de Pernambuco mais insustentável para os pernambucanos é essa questão dos impostos. O brasileiro está bastante acostumado a pagar imposto, mas isso não quer dizer que ele goste desde aquela época. Agora, vamos pensar o seguinte, você paga imposto para Portugal, você é colônia, ok? É normal que você faça isso, você pode não gostar, mas tem que pagar. De repente, aquela corte vem para cá, quer dizer que Portugal está aqui no Brasil. Você espera que uma parte daqueles impostos que você pagava, você deixe de pagar. Aí, qual não é a sua surpresa quando de repente você percebe que os impostos que você está pagando
é para manter o luxo da corte aqui no Brasil. Então você antes pagava para lá, para Portugal, agora você paga para Portugal, só que em Portugal aqui no Brasil. Exemplo, um dos impostos que eles pagavam ali em Pernambuco era um imposto chamado Taxa para Iluminação do Rio de Janeiro. Quer dizer, então, que o pessoal lá em Recife pagava imposto para que o pessoal no Rio de Janeiro tivesse luz em suas casas. Olha que beleza. Então é lógico que esse pessoal aqui vai falar assim, não, vamos fazer alguma coisa. Aliás, eu quero me separar do Brasil. Então um grupo de revolucionários toma o poder lá em Pernambuco, estabelece esse projeto aqui. Então foi interessante porque o período em que eles ficaram no poder, que foi de alguns meses, eles chegaram a de fato estabelecer uma república, ok? Então ficaram independentes por um tempo, estabeleceram uma república. E aqui você pode ver, por exemplo, a grande influência das ideias iluministas. Quando eles estabelecem uma imprensa livre e a liberdade de expressão, ao mesmo tempo que tem a tolerância religiosa, você percebe quão libertário é isso aqui, ou quão liberal é isso aqui. Liberdade de pensamento e expressão garantido, por exemplo, por uma imprensa livre, onde você pode noticiar corretamente, onde você pode falar as verdades, onde você pode falar aquilo que você pensa de fato. O movimento ele também não chegou a ser, não ter sucesso frequente. Então Dom João vai lá, organiza uma força, manda tropas ali para Pernambuco e reprime o movimento. Okay? Então eles chegam a formar essa república, né, que era o projeto deles, uma parte do projeto, mas não vai muito para frente. Então a última revolução, a última rebelião emancipacionista acaba aí com a Revolução Pernambucana. Cuidado aqui agora, hein, gente? Revolução do Porto. A gente já está caminhando de fato para a independência do Brasil. Qual o cuidado que você tem que tomar? Essa Revolução do Porto não foi no Brasil. Essa Revolução do Porto foi em Portugal. Então, quando eu falo de Revolução do Porto, não é um porto qualquer, é a cidade do Porto em Portugal. É onde começa essa rebelião lá em Portugal. Outra coisa, você tem que tomar um cuidado para não confundir Revolução do Porto com a abertura dos portos. São dois nomes bastante parecidos, dois movimentos importantes, mas um no começo do período joanino e outro no fim. E são bem diferentes. O que seria a Revolução do Porto? Ela é uma revolução francesa em Portugal. Okay? Como assim? A gente está falando de uma revolução liberal. Uma revolução que, sendo liberal, busca acabar com o absolutismo. Okay? Então, qual que é o objetivo aqui? Cortar a cabeça do Dom João? Não. Muito pelo contrário. A gente até gosta do Dom João, se a gente pensar aqui. Mas a gente quer ele de volta. E a gente quer ele de volta não para ser o mesmo rei absolutista que os pais dele eram ou que ele viria a ser, mas sim para jurar uma constituição. Lembre-se disso. Se um rei jura uma constituição, significa que a lei está acima dele. Se a lei está acima dele, isso quer dizer que o absolutismo está em xeque. Okay? Então a gente quer que Dom João volte para se estabelecer uma monarquia constitucional em Portugal. Então a exigência era a volta do rei. Isso aqui gerava, por exemplo, em Portugal, uma crise existencial gigantesca. A baixa autoestima dos portugueses já estava ali saindo pelas janelas. Como assim? Gente, ó, Portugal sempre esteve acostumado a dar ordens para o Brasil e agora recebia ordens do Brasil num contexto também de, adivinha, crise econômica. Lembra? Isso aqui sempre vai acompanhar isso. Exceto, por exemplo, a gente pensa em revoluções do tipo Revolução Industrial, Revolução Neolítica, né? E o contexto é outro. Mas tudo quanto é tipo de revolução política, ela vem acompanhada de alguma maneira ou em algum nível de uma crise econômica. Isso aqui vai gerar isso aqui. Bom, qual era o fundamento? Qual era a base da crise econômica portuguesa? Por que eles estavam em crise? Só você pensar. Um período muito grande de resistência ao Napoleão. Um período muito grande de fim do monopólio, em que a burguesia portuguesa, que ganhava o dinheiro e gerava renda para Portugal, estava tendo prejuízo por conta do fim do monopólio e por conta da concorrência com os produtos ingleses. Obviamente que essa burguesia insatisfeita vai ser o grupo social que vai liderar a Revolução do Porto. E ao mesmo tempo que pede a volta de Dom João, que era uma das coisas que afetava ali a autoestima dos portugueses, a crise de confiança que existia ali, você também tem que dar um jeito de resolver a crise econômica. Então, Dom João volta para cá e faz uma coisa para mim, fecha os portos. Quem que vai falar isso? As cortes portuguesas. Cuidado aqui também. Quando eu falo cortes portuguesas, eu estou falando da Assembleia Legislativa que toma conta de Portugal e passa a governar o país. É o parlamento português. Você não pode confundir isso aqui com a corte portuguesa que veio para cá em 1808. A corte portuguesa que veio para cá era a nobreza. Tá? Era o aparelho de Estado português que se mudou para o Brasil. As cortes portuguesas são um parlamento.
aqueles que vão tomar essas decisões aqui, que vão mandar cartinha para o Dom João, falar assim, ó, volta, senão você perde o trono. E aí essa imagem aqui, você pode não ver o que está escrito, mas é uma imagem de Dom Pedro, pensando num certo diálogo com o pai dele. E o diálogo foi o seguinte, o que ele está falando aqui para o Pedro é, Pedro, se esse país estiver a ficar independente, que seja tu a liderar o processo, não os devantareiros. Trocando em miúdos, né? Trazendo o português lisboeta para o português brasileiro. Ele está falando o seguinte, ó, eu vou ter que ir embora, e eu sei que ao ir embora, o Brasil pode ficar independente. Aliás, há grandes chances disso acontecer, porque afinal de contas está acontecendo com os nossos vizinhos. E os nossos vizinhos foram liderados por um grupo de elite muito parecido com a elite que a gente tem aqui. Então Dom João chega para o Pedro e fala assim, cara, lidera a independência se for você para ficar, porque você ainda há de me respeitar, você é da minha família, é melhor deixar então em suas mãos do que nas mãos desses aventureiros. Os aventureiros que ele está falando são os membros da elite brasileira, que se aproximaram da corte, que pediram favores, que beijaram a mão de Dom João inúmeras vezes, mas que sabiam quais eram os seus interesses. E a partida de Dom João aqui afetaria com certeza esses interesses da elite brasileira. Dom João vai voltar para Portugal. Quando ele volta, as cortes portuguesas dizem o seguinte, ó, você vai voltar para jurar a Constituição, mas também a gente vai fechar os portos. Se era aquela primeira medida lá que tinha deixado a economia portuguesa em crise, vamos resolver anulando aquela medida, revogando. Então, se você abrir os portos, a gente vem agora e fecha. O problema é você convencer o Brasil disso. Né? Dom Pedro fica como regente do Brasil na ausência do pai dele, e aí a galera da elite brasileira vai se aproximar do Dom Pedro e falar assim, ó, pelo amor de Deus, querido, a gente adora você, mas não feche os portos, a gente está muito feliz com essa história aqui. A elite brasileira se beneficia sim com a abertura. Okay? Quais são as medidas do Dom Pedro que antecedem a independência de fato, o rompimento político? Dom Pedro ele vai fazer um novo ministério, né? Ele manda os caras lá que eram os parceiros do pai dele embora e vai ter um ministério próprio, que afinal de contas, como regente, ele governa o Brasil. Ele estabelece uma lei chamada de Cumpra-se. A ideia era, todas as ordens que vierem de Portugal, dadas pelas cortes portuguesas, só terão validade no Brasil se Dom Pedro der um carimbinho dele lá e falar assim, ó, cumpra-se. Aqui, ó, seguinte, ó, a gente vai aumentar o preço do tomate no supermercado. Beleza, cumpra-se. Se ele não colocar o cumpra-se, não vale nada. Ok? É bem verdade que o pessoal aqui em Portugal fica meio injuriado com Dom Pedro. Ele fala assim, ó, nossos planos não estão dando plenamente certo. Deu certo o rei voltar, mas esse aqui não está dando. Então a gente tem que pressionar a volta do Dom Pedro. Afinal, Pedro I, futuro Pedro I, ele também será herdeiro do trono português. Ele é filho do rei. Então eles começam a argumentar o seguinte, Dom, volte para cá para você completar os seus estudos, porque você um dia irá assumir o nosso trono aqui. E o Dom Pedro fica meio sem saber, volta, não volta, o que eu faço? O pessoal da elite chega, faz um abaixo assinado, fala assim, nossa, tem um montão de assinatura aqui, rapaz, olha como que o pessoal aqui no Brasil gosta de você, fica aí, não decepciona a gente não. Ele fica todo envaidecido, chega na varandinha lá e fala, olha, se é para o bem e para a alegria geral da nação, diga ao povo que fico. Esse dia, não tem nome muito criativo, conhecido como dia do fico, o dia que ele disse que ficava, ok? Posteriormente, a coisa vai azedando. Né? Algumas medidas de afronta de Dom Pedro em relação às cortes portuguesas vão levar a uma decisão mais radical das cortes, que mandam uma cartinha para o Dom Pedro e fala assim, olha rapaz, é o seguinte, você volta para cá agora ou eu vou ir te buscar, na marra, porque você tem que completar seus estudos e você é herdeiro e a gente não está gostando do que você está fazendo aí. Supostamente, essa carta teria sido recebida por Dom Pedro, quando ele fazia uma viagem e estava às margens do rio Ipiranga. E ele recebe aquela cartinha, ele não gosta do que ele lê, e aí ele teria, meio lendária essa ideia, mas ele teria levantado a sua espadinha. Esse aqui é o dia do fico. Teria levantado a sua espadinha e dito em voz alta, gritando muito alto, assim, independência ou morte. O grito, dizem, foi tão alto que chegou em Portugal, os portugueses ficaram com tanto medo e nem voltaram para cá. Cuidado. Essa visão também é um pouco romantizada, porque, gente... bom, primeiro, vamos analisar o quadro de fato aqui. Esse quadro é um quadro do Pedro Américo, um dos grandes pintores brasileiros. E ele é um quadro que serve como uma propaganda. Ele é um quadro que serve para representar uma ideia, mas para tornar essa ideia legítima. A ideia é a ideia de liberdade, a ideia de glória. Essa imagem mostra aqui, ó,
na parte central da imagem a figura de Dom Pedro no momento em que ele teria levantado sua espada e gritado independência ou morte. E aqui em volta os dragões da independência e os seguidores de Dom Pedro falando, Dom Pedro, a gente está junto, né? Aqui um rapaz representando o povo, né? O que sugeriria bem de longe uma participação popular, mas de novo, lembre-se, aqui a gente está falando da galera da elite que falou, grita independência ou morte, que eu te apoio, ok? E aqui o povo que está meio com uma cara de embasbacado perguntando quem são esses caras, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. A ideia, não na obra, mas o que aconteceu na independência de fato foi um movimento de cima para baixo, um movimento da elite para o povo, em que o povo foi avisado que o país estava independente e pouca coisa teria mudado para o povão. Agora a elite gostou da ideia. Por que a elite teria se aproximado do Dom Pedro? O acordo seria o seguinte, olha, a gente apoia você, você faz a independência e nós apoiaremos o seu reinado. Você será o nosso rei. Em contrapartida, você mantém a estrutura que a gente já tem aqui. Você mantém os nossos privilégios. Então a gente mantém a estrutura agrário-exportadora, que privilegia essa elite brasileira. A gente mantém a estrutura escravista, o latifúndio. Então essa elite continuaria sendo elite, mas segundo ela imaginava, com mais poder. Dom Pedro aceitou a ideia. É por conta desse acordo entre a elite e o rei, por causa da presença de um aparelho de Estado aqui no Brasil, trazido por Dom João em 1808, que a gente permanece, após a independência, como sendo a única monarquia da América. Para não falar que foi a única que aconteceu, a do México também existiu, né, com Agostinho I. Agostinho de Iturbide, que era um dos líderes, estabeleceu uma monarquia no México, mas ela dura pouco mais de um ano. Ela não dura muito tempo. Aqui vai se estabelecer no Brasil, que vai durar bastante. Aliás, aqui vai se estabelecer na América, que vai durar muito, é a brasileira. E só. Okay? Muito por conta dessa questão de já ter um aparelho de Estado aqui. Se você deixa o povo longe da participação, usando a mesma estrutura que já tem aqui, você mantém segura essa elite. Então o acordo era muito bom para ela. Okay? É bem verdade que Dom Pedro depois vai decepcionar um pouco esse grupo da elite, porque eles acreditavam que apoiando o rei, que a nova estrutura política, o novo modelo adotado, seria um modelo que beirava quase um parlamentarismo, em que o rei seria uma espécie de símbolo de poder, apenas uma figura simbólica. Mas não era isso que Dom Pedro tinha em mente. Okay? Mas aqui a gente tem a obra do Pedro Américo representando ali, se não uma fake news assim, de verdade, mas pelo menos um exagero no movimento. Okay? Porque o heroísmo ele é meio restrito. Né? O próprio grito do Ipiranga a gente não tem certeza se aconteceu mesmo. Não há registros certos disso aqui. Mas foi o que se estabeleceu como marco, o dia 7 de setembro de 1822, quando ele teria gritado isso. Curiosidade do quadro, que você já deve ter ouvido falar muitas vezes ao longo de sua vida, é que Dom Pedro teria parado às margens do Ipiranga, não para receber a carta e ler e gritar a independência, mas sim porque ele tinha severos problemas estomacais. Então era bem provável que ele tivesse recebido a sua carta logo após sair da moita, onde ele estava resolvendo esses problemas estomacais. Então, o grito de independência teria sido muito mais um grito de agonia do que um grito glorioso de rompimento político. Ok? Galera, espero que tenha ajudado de alguma maneira aí para a gente compensar a ausência de aula por conta da paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação, espero que ela acabe e que a gente possa conversar sobre ela na semana que vem em aula e não por vídeo.